Você já abriu a Bíblia e não soube direito por onde começar? Ou às vezes estava lendo em algum blog, algum texto bíblico, algum livro, e viu algumas abreviações ou referências, ou alguns símbolos que pareciam outro idioma? Hoje, na nossa última aula de Introdução Bíblica, aula 6, eu vou compartilhar com você algumas dicas úteis para o estudo da Bíblia. Essas dicas vão te ajudar no seu estudo bíblico. E essa aula vale tanto para você que já conhece a Bíblia, que já tem facilidade no manuseio dela, ela pode te auxiliar, como também ela pode auxiliar aquela pessoa que está começando agora, que não tem noção nenhuma do que é a Bíblia, de como começar o estudo da Bíblia. Então já pegue seu caderno, já pegue a sua Bíblia e vamos começar hoje a estudar algumas dicas úteis para o estudo da Bíblia. Bom, quando a gente pega a Bíblia para estudar, você começa a fazer o estudo da Bíblia, quando você se interessa em estudar a Bíblia, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? A primeira coisa que você deve fazer é ter, junto com o estudo da Bíblia, a oração. A gente tem que entender que quando a gente pega para estudar a Bíblia, nós estamos estudando algo que é divino. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós já tivemos uma aula aqui dizendo isso para você, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, antes de estudar, nós precisamos aprender a orar, para que Deus ilumine o nosso caminho, o nosso estudo de oração. Às vezes a gente quer aprender com tantas coisas, né? Quer aprender com livros, quer aprender vendo vídeos, mas a gente esquece que o nosso principal professor, e essa é a próxima dica que eu vou dar para você, é o Espírito Santo. Então, para que ele possa nos conduzir no estudo da palavra, a gente precisa, antes de qualquer coisa, quando você for pegar a sua Bíblia para ler, para meditar, para estudar, primeiro, ore e peça direção a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, vamos ler junto? Tiago 1, 5. Porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedido. Então, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus sabedoria para estudar a palavra de Deus, quando a gente pede a Deus entendimento, Deus vai nos clarear a nossa mente e vai nos fazer entender a palavra. Segunda dica, que eu já citei aqui, mas nós vamos colocar ela escrita, é que a gente precisa lembrar quem é o nosso professor. E o principal professor da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Nenhuma ferramenta de auxílio vai substituir o auxílio do Espírito Santo de Deus na leitura da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15, a promessa de Deus que ele iria ao céu, mas que ele deixaria o Espírito Santo, o Consolador. E ele vai falando sobre esse Consolador. E no versículo 26 ele diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo do que eu lhe disse. Então, o próprio Jesus, ele vem dizendo que ele deixaria o Espírito Santo e que esse Espírito Santo nos ensinaria e também nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus havia ensinado. E as coisas que Jesus nos ensinou está onde? Na palavra. Então, quem é o principal professor da palavra de Deus? É o Espírito Santo. Às vezes você pega a Bíblia para ler e fica assim, meu Deus, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Peça ao Espírito Santo para te guiar nesse estudo. Peça ao Espírito Santo para te levar nas passagens, para revelar a você a palavra de Deus. Lembre-se, nenhuma ferramenta de estudo substitui a ação do Espírito Santo de Deus. Então, vai estudar a Bíblia? Comece com oração e comece pedindo ao Espírito Santo de Deus para que te guie nesse estudo. A terceira dica é que a Bíblia tem um índice. Isso é muito importante quando você está iniciando o estudo da palavra de Deus. A Bíblia contém 66 livros. E quando você começa a estudar, às vezes você não sabe onde estão os livros. Então, por exemplo, você está na igreja, principalmente num culto, né? Aí na hora da pregação, pastor, hoje vamos abrir a Bíblia em Naum. A mensagem hoje vai ser em Naum, capítulo 1, versículo tal. Aí você, meu Deus, aonde está Naum? E você fica, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. E não acha, né? Às vezes eu falo assim, gente, sumiu da Bíblia. Foi arrebatado tal livro, não tá mais aqui na Bíblia. Porque realmente, às vezes, né? Onde está isso? Depois que você decora, se você decorar os livros, fica mais fácil quando você começa a estudar. Você sabe a sequência, você sabe a ordem, você sabe a estrutura. A gente já tem todas essas aulas aí no canal. Só você voltar lá que eu te ensino as estruturas, a divisão dos livros, isso ajuda muito a localizar. Mas se você não tem essa base, se você está começando agora o contato com a Bíblia, lembre-se que ela tem um índice. O índice vai te ajudar nesse momento. O pastor falou lá, né, o pregador falou, vou ler em Naum, você vem aqui, Naum. Ah, tá aqui, ó, Naum. Naum tá na página 1588. Aí você vai abrir, tô na 1200, é 1500, ó, tá quase, 1588. Aí você vem aqui, 1581, 83, 85, 87, 1588. Achei o livro de Naum rapidamente. Então lembre-se, o índice não está aqui à toa, ele está aqui para ser usado. E às vezes a gente fica perdido, e é muito mais fácil para você que está começando agora, que ainda não tem essa facilidade de saber onde estão os livros, usar esse índice. Aí você vai saber onde está cada um. Ah, vou ler em 2 Pedro, 2 Pedro 2, alguma coisa. Ah, 2 Pedro está na página 2305. Aí você vai lá e acha na sua Bíblia o livro muito mais rápido. Depois, com o tempo, a partir do momento que você vai
estudando, você vai se aprimorando, você vai saber mais rápido, né, onde estão os livros. Mas o índice é uma excelente ferramenta para quem está começando, tá? Outra coisa, que parece ser muito básico, mas para quem está começando pode gerar uma dificuldade, é saber o que é capítulo e o que é versículo. Então, se você ainda não sabe, se você tem essa dificuldade, o capítulo é um número grande. Sempre quando tem um númerozinho maior, ó, que eu tenho Juízes, capítulo 4, e os númerozinhos pequenos são os versículos. Juízes 4, 8. Então, o número maior, geralmente ele está em negrito, bem grandão, é o capítulo do livro. E os números menores, pequenininhos, são os versículos. Ah, mas isso é muito básico. Sim, é básico, mas se você está começando agora, você nunca leu a Bíblia, nunca abriu a Bíblia, e às vezes você nem tem noção direito do que é um capítulo e um versículo. Então, estou trazendo essa explicação para você. O número grande é o capítulo e o número pequenininho é o versículo. E aí, a gente já cai na quinta dica, que é aprender a ler referência. Ou referências. Você está lendo um texto, né? Está lendo um livro, e ele fala assim, lê lá na referência. João 3,16. Então, João é o livro que você vai procurar. 3 é o capítulo que você vai procurar. E 16 é o versículo que você vai procurar. Então, você vai lá. João. Tem dificuldade? Olha o índice para achar onde está João. Aí você vai rapidinho lá. João, capítulo 3. O número grandão. Ó, João, capítulo 3, que é o número grandão. Aí você vai vendo os pequenininhos. Ah, tá aqui, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu achei onde está João 3,16. Essa é a referência. Mas, geralmente, as referências vêm com os nomes dos livros abreviados. Então, o que te causa mais dúvida é João, Jó e os primeiros, segundo e terceiro João. Então, como é que você vai saber isso? Se tiver só J.O., ele está se referindo ao Evangelho de João. Se tiver o J.O. com um acentinho, é a referência do livro de Jó. Se tiver aqui na frente primeira, segunda ou terceira, são as cartas de primeira, segunda e terceira João. Aí vai estar lá no finalzinho da Bíblia. Tá? É a referência que mais causa dúvida, né, quando está abreviado, é João. Então, se tiver o acento, ele está se referindo a Jó, se fosse aqui, ó. Jó 3,16. Se tiver o acento, é para você ir no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 16. Se for só assim, JO 3,16, aí é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E se por acaso tivesse primeira JO 3,16, aí é a primeira epístola de João 3,16, lá no finalzinho da Bíblia. Então é muito interessante a gente saber as abreviações. Ah, como é que eu sei? Também tem no índice, ó. Vou botar aí para você se não estiver próximo. Mas todos os livros têm um índice. Gênesis, GN, Êxodo é X. Então tem aqui no índice, ó. Se você olhar, tem todos. Dou uma dica para você. Se você ainda tem dificuldade de saber os livros, pega um caderno aí, uma hora que você tiver um tempinho, anota todos os livros da Bíblia. Do lado do nome, você escreve a abreviação. Ó, Salmos SL, Provérbios PV. Por que isso vai te ajudar? Quando você pegar um livro, se estiver lendo algum livro, se estiver lendo um blog, né, sobre algum texto da Bíblia, é muito mais fácil para você saber as referências. E quando você for estudar também. Então, é muito importante você saber as abreviações. Ela te auxilia, ela te facilita no estudo da Bíblia. Então, se você tem essa dificuldade de saber qual é o livro, qual é a abreviação do livro, faz isso. Pega um caderninho, anota todos os livros da Bíblia e bota do lado a abreviação de cada um. Isso vai te facilitar muito ter esse conhecimento para quando você vai estudar e você se deparar com alguma referência. Sexta dica é saber o que é. Parte A, saber o que é. Parte A e parte B do versículo. Você já ouviu isso alguma vez? Se deparou com isso? O que é parte A e parte B do versículo? Parte A e parte B é a divisão do versículo pela metade. Então, por exemplo, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa seria a parte A. Vem uma vírgula, tá vendo? Aí a parte B. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a divisão do versículo em partes. Quando fala-se parte A e parte B, pegou um versículozinho, só o 16, e dividiu ele no início e no fim do versículo, tá? E aí também tem algumas, quando você vai estudar e tem referências na Bíblia, tem alguns símbolos também que às vezes aparecem, que é o SS, por exemplo, o QV, o CF. Bom, o SS significa versículos seguintes. Versículos seguintes. Então, por exemplo, tá lendo, mais uma vez, um livro de estudo, ou tá lendo um blog, a pessoa botou lá, João 3,16 SS.
Que é isso? É para você ler João, capítulo 3, versículo 16, e os versículos que seguem, os versículos seguintes de João 3,16. Então, você vai ler 17, 18, 19, 20, até chegar no último versículo, que é o 38. Então, é o João 3,16 e os versículos seguintes. Isso significa o SS ao lado de uma referência, tá? O que vê? O que vê é que veja. Geralmente indica outro texto para você consultar. João 3,16, aí vem do lado que vê, ou seja, veja também, confirme também isso que eu estou falando, além de João 3,16, em João 4,35, vamos supor, tá? Então, assim, é para você ver também outro versículo além daquele que você estava vendo. Então, geralmente vem o versículo que vê, aí vai vir um outro versículo, tá? CF é conforme. Por exemplo, eu estou falando sobre algum tema, sei lá, você está lendo um livro, esse livro fala sobre obediência, e aí ele vem falando, obediência é um princípio bíblico e tal. Aí vem falando tudo sobre obediência, aí no final ele bota assim, conforme, aí bota o CF, né, que é o conforme, e bota o texto que mostra, que demonstra aquilo tudo que eu falei sobre obediência. Então, quando você encontra com CF, é conforme o texto tal, né, o texto tal vai, como dizer, o texto tal vai confirmar, né, conforme, confirme, né, vai confirmar aquilo que eu estava falando. Então, o CF é isso, é uma confirmação daquilo que eu escrevi ali. Quando tem o CF ali do lado, quer dizer para você confirmar aquilo naquele versículo da Bíblia, tá bom? Então, só algumas curiosidades para você. Vou deixar um print aí dessa página para você copiar aí as anotações. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Vamos para a oitava dica. A oitava dica é que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, gente, não é simplesmente ler, é estudar. E para estudar, eu preciso aprender o que é um texto, e que todo texto tem o seu contexto. Eu já expliquei para você aqui nas nossas aulas que a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, que era um livro corrido. Então, todo texto, ele tem um contexto. Então, vamos dar um exemplo, ó. Mateus 14, 22. Vai falar sobre Jesus andando sobre o mar. É um texto bem conhecido, que os discípulos vão primeiro na frente no barco, Jesus fica para trás, e no meio da tempestade, Jesus encontra com os discípulos, né? E aí eles ficam com medo, achando que era um fantasma e tal. Esse é o texto. Tô lendo, tô estudando. Vou estudar Jesus andando sobre o mar. O que é estudo? O estudo, você se preocupa com o contexto. O que é isso? O que aconteceu antes? Então, você vai voltar um pouquinho, lá no capítulo 14, você vai voltar e ver o que aconteceu antes. Olha, antes aconteceu a morte de João Batista, a multiplicação de pães e peixes. Então, antes deles entrarem no barco, o que aconteceu antes? Jesus multiplicou pães e peixes. Eles estavam ali ainda pensando nesse milagre de Jesus, né? Jesus se aparta e manda eles irem. Então, eles vão, mas tinha acabado de acontecer um milagre. Esse é o contexto do texto. Aquela hora de medo, de preocupação, eles tinham acabado de ver o milagre de Jesus. E o que acontece depois? Quando chegou do outro lado, Jesus vai para Genezaré. E aí continua aqui a história. Então, assim, é importante, toda vez que você for ler a palavra de Deus, que você se preocupe em ler os textos, mas entender também o contexto daquele texto. Tinha um professor meu que ele dizia assim, texto sem contexto é um pretexto para heresia. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. E é bem por aí mesmo. Quando você pega textos isolados da palavra de Deus, possivelmente você vai cair numa heresia. Então, se você quiser entender de fato o que a palavra de Deus está dizendo, você precisa estudar texto e contexto. Dentro disso, você tem que pensar, ler o capítulo inteiro, ver quem escreveu, para quem foi escrito, por que aquele texto foi escrito, quando foi escrito, aprender a estudar não só o texto, mas todo o contexto, o que aquela passagem quis dizer e como ela se aplica à minha vida. Isso é um verdadeiro estudo da Bíblia, tá? Se você puder, invista numa Bíblia de estudo. Existem várias Bíblias de estudo no mercado. Qual que eu escolho? Pergunte a alguém que seja referência para você, um pastor, alguém que você sabe que tem conhecimento bíblico, que pode te orientar. Peça orientação, fala assim, olha, me dá uma dica de uma Bíblia de estudo. Tô começando a usar ela agora. Eu usava muito a Thompson e a Pentecostal. São Bíblias que eu gosto bastante, que eu uso bastante. E tô começando a usar essa aqui agora. Se eu puder investir, invista numa Bíblia de estudo. Eu sei que é caro, né? Não são Bíblias tão baratas. Mas se você também parar pra pensar, a gente gasta dinheiro com tantas coisas. Tantas coisas. Né? Às vezes é um lanche. Não tô falando que isso é errado, não, tá? Uma roupa nova, uma manicure que a gente não deixa de ir, né? Ou sei lá, uma saída com os amigos que a gente não deixa de fazer, a gente não abre mão. E às vezes a gente prioriza tantas coisas e não prioriza o investimento no estudo da palavra de Deus. Então, se você puder, se você tiver condição, né? Vai fazendo uma reserva, vai guardando um dinheirinho e invista em uma Bíblia de estudo, que ela tem ferramentas que te ajudam, né? Ela tem sempre, geralmente tem mapas no final que te ajudam, tem referências, então se puder, invista em uma Bíblia de estudo. E a número 10 é outra dica que eu vou te dar. Se não tiver, invista em um dicionário bíblico, né, que ele vai te trazer palavras, voltado mesmo para as palavras bíblicas, explicações. Esse meu é super antigo, mas eu uso ele bastante. É legal você ter um dicionário bíblico. Tá velho, coitado. Mas é legal você ter um dicionário bíblico.
Eu tenho esses dois, ó. São 2 dicionários que eu uso bastante, que te ajudam muito no estudo, tá? Quando invista em dicionário bíblico. Meus livros estão super velhos, gente, mas estou mostrando pra vocês. E também um Atlas bíblico. A nossa Bíblia geralmente vem com mapas, com atlas, né? Mas é legal também você ter um. Esse aqui eu acho muito legal, porque ele vem com algumas explicações, tá vendo? Ó, que fala do reino dividido. Algumas aulas que eu mostrei pra vocês aí, que tá no shorts. Eu tirei imagens dele. É bem legal. Então, se puder, invista em materiais de estudo, como dicionários, livros. Não tô falando livro de autoajuda não, tá, gente? Nada contra. Mas, assim, se você quer estudar a palavra de Deus, invista em materiais, assim, de estudos, como Atlas, como dicionário. Ó, tem esse aqui, ó, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Tem ele também do Novo. Quem é Quem na Bíblia Sagrada? É um livro bem legal. Ele fala sobre todos os personagens da Bíblia, né? Explicando cada um, mostrando referências. É bem interessante. Manual Bíblico de Halley. É um manual, eu não vou mostrar o meu, nossa, só Jesus. Tá, sim. Tô precisando de um novo. Mas eu deixo aqui a foto dele pra vocês. Manual Bíblico de Halley é um manual muito legal, muito interessante para estudar a Bíblia. Então, invista em materiais de estudo. Se você tem essa vontade de aprender mais, de conhecer mais, invista em material de estudo. Que isso vai aprimorar o teu conhecimento, tá? Não menos importante, tenha um caderno para você anotar os seus estudos. A nossa mente, ela é falha, gente. A gente esquece. Então, tem um caderno de estudo. Faça apontamentos. Eu costumo dizer que são apontamentos individuais, né? Apontamentos individuais. Coisas que você leu, que você estudou, que você tira para sua vida, né? Até dentro da Bíblia mesmo, essa aqui eu não estou escrevendo ainda não. A minha outra Bíblia, eu escrevo muito nela. Eu gosto muito de escrever, muito de coisas que vêm à mente. Essa eu tenho colocado esses post-its. Eu tenho colocado eles para tentar não escrever nela. Mas, assim, são coisas que me fazem lembrar, são coisas que me levam para outras referências. Então, tem um caderno de estudos e faça também os seus apontamentos individuais. As coisas que você vai anotar para se lembrar depois, referências cruzando referências, enfim. Sempre tem caderno de anotações, tá? 12. O estudo da Bíblia não é algo que você vai fazer esporadicamente. É algo diário. É algo que você precisa começar. E o começo pode até parecer difícil, complicado, né? Mas a partir do momento que você vai estudando, vai ficando mais fácil. Ler a Bíblia regularmente te ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Você cria uma rotina. E não só ler quando você está passando por um problema, quando você está no seu culto, quando você está vendo um vídeo, mas enfim, você acaba criando uma rotina. E em poucos dias isso vai fazendo diferença e você vai conseguindo ter mais facilidade com a palavra. Então é um começo. Você precisa dar o primeiro passo. Parar de adiar é uma coisa que às vezes você procrastina tanto que é o estudo da palavra de Deus. Comece. Quando você vai começar, você vai ver que as coisas vão ficando muito mais fácil. 13. Aplique sempre o que você aprendeu. Tudo que você está lendo, você está estudando, o objetivo não é só aumentar o conhecimento, mas sim transformar a nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que a gente precisa ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Então, quando a gente começa a estudar, a gente precisa também colocar em prática, né? O conhecimento, sem colocar em prática ou sem obediência, ele não produz transformação na nossa vida. A Bíblia, ela nos transforma quando a gente passa a estudar e a colocar em prática no nosso dia a dia. Quando a gente se torna não ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Bom, essas são as dicas que eu queria deixar para você hoje. Se tiver alguma dúvida, se você quiser trocar alguma ideia, deixa aí nos comentários. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você colocar essas dicas em práticas, o seu estudo bíblico ele vai se tornar muito mais profundo e proveitoso. E lembre-se, a melhor Bíblia de estudo que a gente tem, o melhor dicionário, todos os recursos disponíveis que você possa ter, nunca vai substituir a ação do Espírito Santo. É ele que ilumina a nossa mente, é ele que convence o nosso coração, é ele que nos conduz à verdade. A gente termina hoje a nossa última aula de introdução bíblica. E eu espero você aqui para caminhar comigo com esse conteúdo de estudo da Bíblia de forma bem simples, mas fiel à palavra de Deus e acessível a todos. Que Deus te abençoe e até as próximas aulas.